o sexto ponto desse vídeo, que é o que mais eu queria debater e que é o que mais vejo atrocidades na internet, que a internet liberou as bostas da vida, né? Eu não sei nem o que falar, porque se eu fosse falar palavrão, não daria certo, meu vídeo seria excluído do YouTube. É porque, eu sempre falo isso, em história, nós temos que analisar todos os lados da moeda. Não tem só dois lados, tem que analisar todos os lados da moeda. Ok? E tipo, foi golpe, foi revolução, foi ditadura, foi isso, foi regime. Cara, tem N autores, tem N bibliografias. N bibliografias. A maioria converge para golpe. A maioria converge para golpe. Ok? A maioria. Tem uma minoria que você vai ler e vai ver regime civil militar, regime militar, só ditadura militar, assim, outras palavras, ok? Mas a maioria converge para golpe. Mas uma coisa é certa, para aquela pessoa, para aquele doutor, aquele mestre, ou até mesmo um professor de história, chegar àquela conclusão, escrever aquele livro, escrever aquele artigo, aquela tese de mestrado, aquela tese de doutorado, independente da conclusão que ele chegou, foram anos de estudo. Ele pesquisou, né, foram altas horas, dias e anos de estudo. Ok? Então, no mínimo, tem que haver um respeito pela obra da pessoa. E não apenas um julgamento do tipo, ele falou que é golpe, ele é comunista. Ok? Então, o grande debate aqui, que está em questão, é a memória da ditadura militar, regime militar, golpe 64, regime civil militar. A grande questão aqui é essa, a memória que foi feita. A memória. Ok? Porque, o que foi isso aqui? Nós temos aqui a Revolução de 64. Eu gosto de falar Revolução, tá bom? Eu vou falar Revolução porque, pelo meu estudo, pra mim foi Revolução. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui a Revolução de 64. O que foi a Revolução de 64? Era salvar o país da desorganização do governo Jango. Isso era a revolução, esse era o objetivo da Revolução de 64. Ok? Pressionado por quem? Pressionado pelas pessoas da direita. Quem é esse pessoal da direita? Parte da Igreja Católica, parte das Forças Armadas, principalmente o oficialato, os capitalistas, ok, né, os donos das terras, né, que obviamente não queriam reforma agrária, ok. Isso a gente vai ver mais pro final do vídeo. Onde é que entra o povo? O povo defende a revolução. O povo defende a entrada dos militares. O povo defende a saída de Jango por causa da crise. Mas não defendeu... O povo não defendeu uma ditadura de 20 anos. Aí que tá, ó. Aí que tá a diferença. O povo defendeu a saída de Jango por causa da crise, mas não defendeu uma ditadura de 20 anos. Estão compreendendo a situação? Estão entendendo? Muito que bem. Então, a pauta aqui é a memória, a construção da memória. Nós temos o vencedor, vamos botar aqui, nós temos o vencedor e o perdedor. Quem é o vencedor? A direita. Para a direita, foi revolução. Para a esquerda, perdedora, foi golpe. Foi golpe. E aí começa. Desde 64 nós temos isso. Esse debate. Entendeu? Compartilhe o ponto de vista de muitos que apontam a agosto de 61 como marco inicial. Deu-se então a renúncia de um presidente eleito, Jânio Quadros, havia apenas 7 meses no poder. O quanto este líder carismático despertara de esperanças positivas nas eleições que o consagraram e na posse em janeiro de 61 desencadearia agora com a renúncia de perplexidade e de decepção.
Os ministros militares nomeados por ele não se conformaram. De modo atabalhoado, urdiram um golpe. Impedir a posse do vice-presidente eleito, João Goulart, Jango, que estava no momento longe em visita à China Popular, guarda isso. Acusando-o de vínculos com o sistema e com o legado de Getúlio Vargas, que segundo eles fora derrotado pelo renunciante e também com o comunismo internacional. Então lá, contexto da situação aqui, que vai complementar o outro vídeo. Vamos lá. Jânio Quadros mete o pé. Quem vai assumir? Jango. Só que o Jango, para os militares, né, tem umas ideias meio estranhas, comunistas, né? Ligações com Vargas. Ele tá na China Popular, ok? O que a gente tem que fazer? Impedir ele de assumir. Impedi-lo de assumir, ok? Mas aí entra quem? Leonel Brizola. Leonel Brizola chama General Machado Lopes para fazer o quê? A rede da legalidade. O que é a rede da legalidade? É uma rede para resistir ao golpe, ok? E fazer Jango assumir. Mas como é que Jango vai assumir? Como é que Jango vai assumir? Tem uma negociação para a posse de Jango. Entretanto, temendo enfrentamentos, Jango aceitou negociar a posse, ocorrida em 7 de setembro de 61, mas assumiu a presidência com os poderes castrados por uma emenda parlamentarista, votada poucos dias antes a toque de caixa e de clarins pelo Congresso Nacional. Ok. Como já visto em outrora, ou seja, no outro vídeo, temos o contexto da questão agrária. Nós vamos aqui também nesse vídeo, já dito, o contexto de Vargas e o porquê de os militares fazerem essa oposição a Jango. Também temos o contexto internacional, ok? Vai pesar? Claro que vai pesar, ok? Qual é o contexto internacional? Ok. Guerra Fria, Guerra do Vietnã, Guerra da Argélia, Guerras Árabes-Israelenses, Guerra Civil no Congo e o ponto quarto que eu vou destacar aqui agora. O ponto sexto, desculpa. Ponto sexto. Revolução Cubana. Revolução Cubana que estremece, que dá medo nas pessoas. A direita treme com a Revolução Cubana. A direita treme com Fidel Castro. A direita treme com Che Guevara. Ok? Bonito, inteligente, o médico Che Guevara. A Revolução Cubana, vitoriosa em 1959, representou um ápice neste processo. A sua radicalização política e social, a transformação do processo em Revolução Socialista em 1961, a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, patrocinada pelos Estados Unidos, a crise dos mísseis em outubro de 1962, que levou o mundo à beira de uma terceira guerra mundial. Todos esses fatores evidenciam, principalmente no terceiro mundo, uma fase histórica em que a política se associava constantemente a enfrentamentos violentos decididos pelo confronto de forças ou pela luta armada.